Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui neste momento, iniciando o nosso dia, 12 de março, com o nosso coração aberto a Jesus, com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Neste momento que cada um de nós, que mesmo distantes fisicamente, cada um em seu lar, cada um em sua cidade, nos reunimos aqui para juntos podermos refletir, mergulhar e acolher o pão do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho diário. Como eu disse, esse instante que, por mais que todos nós estejamos distantes fisicamente, estamos muito unidos, em nome de Jesus. Pois o nosso pensamento está unido, o nosso pensamento está sintonizado e as portas da nossa alma estão abertas para acolher hoje as sementes do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos. A todos os irmãos que se encontram aqui neste momento conosco às 7h30 da manhã, que todos possamos ter um dia abençoado, um dia em paz, e que as nossas palavras aqui compartilhadas nesta terça-feira possam iluminar não apenas o nosso dia, mas iluminar o nosso coração, para que por onde a gente passar no dia de hoje, a gente leve um pouquinho dessa luz e também partilhe com os nossos irmãos, sendo cada um de nós um instrumento da paz de Jesus. Meus irmãos, hoje eu gostaria muito de convidar a todos que estão aqui presentes para a gente começar o nosso Evangelho diário com uma pergunta que foi feita para o nosso querido Chico Xavier. E hoje a gente vai refletir um pouquinho da resposta dele aqui inicialmente, antes de adentrar na história do livro Luz Acima, do querido Humberto de Campos. A obra, meus irmãos, que eu vou trazer hoje inicialmente é essa aqui, Chico Xavier, Diálogos e Mensagens. E essa pergunta que esse repórter faz para o Chico é uma pergunta que nós iremos entrelaçar com a nossa história do Humberto de Campos de hoje. Então, inicialmente, vamos juntos entender e ouvirmos aqui juntos a pergunta que é endereçada ao querido Chico Xavier. Então, certa feita, um repórter faz a seguinte pergunta ao Chico: Chico, você não julga que deveria, por ser médium espírita, estar livre de doenças e contratempos na vida física? Olha o que é perguntado para Chico Xavier em uma entrevista. Chico, por você ser um grande médium espírita, uma referência para todos nós, o senhor não julga que seria o mais certo o senhor estar livre, ficar livre de qualquer doença, de qualquer enfermidade e de qualquer contratempo da vida física? Não seria justo isso, Chico? O que será que o nosso amado Chico Xavier respondeu a esse repórter, a essa pergunta? Chico irá responder: eu não penso assim. Somos cada um de nós um espírito imortal, conquanto em evolução, usando um corpo que é perecível. Na condição de médium,
Não poderia fugir à lei de desgaste. Em minha atual posição física, eu prossigo sempre eu mesmo. Entretanto, a máquina ou veículo terrestre que me foi confiado para trabalhar é idêntica mais ou menos à de outras pessoas. Os órgãos de que nos valemos para as nossas manifestações pessoais se desgastam naturalmente pela ação do tempo ou do trabalho a que empenhamos. Esta é a bela resposta de Chico Xavier, respondendo para todos nós que o corpo físico dele, esse veículo, era da matéria. Igual, digamos assim, a de todos nós, de todos os seus irmãos. Um veículo material, com órgãos que com o tempo vão se desgastando naturalmente. Então Chico coloca: meu caro, eu não penso assim. Eu não penso que por eu ser um médium espírita, eu deveria estar privado do desgaste do corpo físico, da enfermidade, porque isso seria quase impossível. Uma vez que todos nós que estamos reencarnados aqui na Terra, sofreremos o desgaste do corpo físico. Todos nós sofreremos o desgaste do corpo físico. Todos nós estamos sujeitos a lutar contra enfermidades do corpo, pois a nossa matéria ainda é densa, a nossa matéria ainda é muito pesada e faz parte de estar reencarnado na Terra, estar suscetível às enfermidades, às doenças e aos desgastes. Hoje, o nosso corpo se encontra já com desgastes físicos que há 10 anos atrás não tínhamos. Da mesma forma que daqui 5 anos podem aparecer outras limitações físicas que hoje não temos. Mas Chico Xavier diz algo muito bonito, porque ele coloca que na atual posição física dele, porque nessa época aqui, o que nós podemos compreender é que Chico enfrentava enfermidades diversas. E aí ele recebe essa pergunta. E aí Chico diz, olha, independente da minha condição física, do meu desgaste físico, da minha idade na matéria, independente da enfermidade que eu carrego, eu continuo o mesmo. Porque o corpo pode estar limitado. O corpo pode estar enfermo. Mas o espírito vivifica. O espírito continua lúcido. Como diz Chico, continuo o mesmo. Meus amados irmãos, hoje eu iniciei aqui com essa pergunta e com essa resposta aqui belíssima de Chico Xavier para nós, para justamente ser um exemplo do qual eu quero unir aqui com a história de Humberto de Campos, hoje aqui do livro Luz Acima. Esse livro que nós estamos aí diariamente passando capítulo a capítulo dele. Hoje estamos no capítulo 38. E neste capítulo 38, Humberto de Campos titula como O Gênio do Bem e o Gênio do Mal. E hoje eu vou resumir com as minhas palavras essa história para justamente entrelaçar com essa situação aqui que Chico Xavier vivenciou, de ser questionado se por ele ser médium, ele não tinha que ter uma saúde fortificante? Será que é justo por ele ser um médium espírita ele passar por caminhos difíceis? Não seria melhor ele ser privado
das enfermidades? Olha, meus irmãos, essa história de Humberto de Campos é um conto, mas é um conto que traduz um pouco da realidade que todos nós, eu digo todos nós, enfrentamos todos os dias. Não é de vez em quando, não é raramente, são todos os dias. Todos os dias somos visitados por pensamentos bons e pensamentos maus. Talvez sugestão de espíritos que estejam próximos de nós. E essa é a história de Humberto de Campos. Um conto que relata a existência de um gênio bom e um gênio mau. Eu imagino, igual aqueles desenhos que a gente tinha muito bem ilustrado, onde tem uma pessoa e do lado tem um gênio bom e um anjinho, e do outro lado tem um gênio mau, cada um falando no ouvido da pessoa. Imaginemos mais ou menos essa imagem. Aí Humberto de Campos nos diz que existia um gênio bom e um gênio mau, e um homem. Aí o gênio bom se aproxima-se do homem e começa a dar sugestões para o homem. Sugestões boas. Sugestões de um caminho iluminado, de um caminho melhor. Um caminho com dificuldades. Aí o gênio bom soa no ouvido do homem o seguinte: olha, vou te conduzir para o caminho de luz, para o caminho bom. Mas você enfrentará isso, isso e aquilo. Enfrentará situações adversas, terá que perdoar os inimigos, você vai passar por dificuldades, vai atravessar momentos de infortúnios, vai ter que aprender a se sacrificar, vai ter que aprender a exercer a caridade, vai ter que aprender sobre o amor ao próximo, vai ter que aprender a não julgar o próximo e a corrigir a si mesmo. Aí o gênio bom fica ali. Olha, se você deseja o caminho bom que eu estou te sugerindo, tem todas essas demandas. E o homem ouve e começa a ficar desanimado. Porque o homem começa a perceber que para ele seguir as sugestões do gênio bom da história, ele vai ter que se esforçar muito, é muita dificuldade, é muita prova, é muito teste. É um caminho árduo. E aí, ao mesmo tempo, se aproxima o gênio do mal, como se diz no outro ouvido do homem, e começa a sugerir para ele grandes promessas. Que se ele seguir os passos do gênio mau, ele não precisa perdoar ninguém, não. Pensar somente em si. Então, meus irmãos, o gênio mau sugeriu todo o caminho de facilidades que o homem poderia ter. Não ia ter enfermidade, não ia ter preocupação, só ia ter coisas boas na vida. E aí, meus irmãos, o homem fica deslumbrado pelo caminho oferecido de facilidades na vida material que o gênio mau oferta. E, ouvindo os dois, o gênio do bem e o gênio do mal, o homem escolhe, por vontade própria, seguir o gênio do mal. Ele opta por seguir o gênio do mal. E no final, o gênio do mal, sarcástico, começa a ironizar e a tirar um sarro do anjo bom, dizendo assim, do gênio bom, dizendo assim: ele não escolheu seu caminho, você não vai fazer nada. E o gênio do bem diz: não, porque quando ele for visitado pela dor, eu retorno. Meus amados irmãos,
Eu contei aqui com as minhas palavras, de uma forma bem breve, essa história do capítulo 38 de hoje, do livro Luz Acima, que nos relata um conto de forma muito clara para gente, o ensinamento sobre as sugestões que vêm à mente do homem. Humberto de Campos utiliza a figura do gênio bom e do gênio mau, mas como eu disse, todos nós lidamos com esses gênios diariamente, mas são com os pensamentos e também com as sugestões e inspirações dos espíritos que se aproximam de nós. Os espíritos bons irão nos sugerir pensamentos elevados. Os espíritos, ainda nas sombras, irão nos inspirar os caminhos mais fáceis. E essas sugestões podem aparecer no nosso dia a dia como uma simples pergunta. Como foi o que aconteceu com Chico Xavier? Olha a pergunta que esse repórter faz. Não é uma sugestão de um caminho mais fácil? Esse repórter pergunta: Chico, o senhor que é um médium espírita, será que não seria certo você ser privado das enfermidades? Olha essa pergunta. Simples palavras, mas que por trás a gente também compreende uma sugestão de caminho fácil. Mas Chico sabia muito bem ouvir aos bons espíritos. Chico sabia muito bem não dar corda para as sugestões do caminho fácil. Justamente por isso, ele não reclamava, não murmurava. Imagina se Chico, vamos pensar aqui, se Chico responde a esse repórter que é verdade, vou questionar aqui os bons espíritos, por que eu tenho enfermidade, por que meu corpo está desgastado, eu trabalho tanto no bem, isso não está certo. Imagina se Chico acolhe essa pergunta como uma sugestão de pensamento para florescer outras coisas e começa a pensar assim. Mas não. Ele sabe diferenciar as sugestões quando são sugestões elevadas e quando são sugestões de caminho fácil, rápido e sombrio da terra. E nós sabemos, meus irmãos, frequentemente, todos os dias, a gente se depara com um comentário de alguém, com uma pergunta, com uma situação. Estou falando na nossa vida pessoal mesmo. Sugerindo que a gente vá pelo caminho fácil. Sugerindo, às vezes, ideias que a primeiro momento parecem maravilhosas, mas que depois a gente começa a observar e aquilo não está muito certo. A gente sabe diferenciar as sugestões elevadas das sugestões sombrias. E eu quero ressaltar algo aqui pra gente. As sugestões sombrias, elas vêm, meus irmãos, elas aparecem em nossa vida com uma roupagem maravilhosa. O gênio mau aqui da história, ele oferta um caminho maravilhoso para o homem, falando, nossa, só facilidade, só coisa boa na sua vida. Mas, no fundo, era um caminho sombrio. Um caminho que iria distanciar ele de Deus, do amor da família, dos amigos. Mas o homem nem percebeu. E às vezes nós recebemos conselhos, sugestões, que vem ideias, que vem com aquela roupagem maravilhosa pra gente. Nossa, mas que fantástico! Isso vai ser maravilhoso pra minha vida. Só que se a gente analisar muito bem, são ideias que, se a gente acatar, irão nos afastar do caminho do bem. Só que como vem com roupagens maravilhosas, ofertas lindas, a gente nem percebe. Nem percebe.
Estejamos atentos, meus irmãos, às perguntas que chegam no nosso dia a dia, aos conselhos, às palavras, a quem se aproxima. Não sabemos, até mesmo aos pensamentos que nós temos. Não sabemos. Precisamos aprender a diferenciar. Sempre pensando. Esse pensamento, essa ideia, essa escolha, eu estou acolhendo em minha vida, me conduz para mais perto de Deus? Ou me conduz para o caminho de facilidades apenas do mundo? Chico Xavier soube responder de forma esplêndida, linda, mais linda, a esse repórter que perguntou isso para ele. Ele deixou ali explícito que ele era igual a todos, no corpo. Porque em espírito o Chico é muito mais elevado, mas que o corpo dele é matéria, essa é a condição que ele reencarnou, e que estava sujeito a sofrer mesmo os danos da vida física, das enfermidades, mas que o espírito dele era o mesmo. E o espírito o vivifica. Imaginemos quantas sugestões de caminho fácil o Chico não recebeu. Imaginemos quantas ofertas o Chico não deve ter recebido de ir pelos caminhos mais proveitosos materialmente. E ele soube diferenciar todas essas sugestões e acolhia sempre as que eram elevadas e edificantes. Vamos aprender um pouquinho com Chico também. Meus amados irmãos, essa nossa mensagem de hoje, eu quis fazer ela inspirada em toda a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou explicar o porquê. Vou até mostrar aqui. Essa aqui é a minha versão do Evangelho segundo o Espiritismo. Geralmente a gente destaca uma passagem, e hoje eu queria destacar a obra por completa. E eu vou explicar por quê. Porque todas as vezes que a gente receber uma sugestão, uma pergunta, um comentário, às vezes que vem, se a gente receber uma proposta, uma ideia, e a gente ficar um pouco assim na dúvida se isso é realmente uma sugestão boa ou é uma sugestão que não é agradável a Deus, vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma oração e abrir de forma aleatória, solicitando a Deus, aos bons espíritos, que nos enviem uma passagem que possa nos esclarecer sobre esse momento. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande luz que pode nos ajudar nos esclarecimentos desses dias, que a gente não sabe muito bem diferenciar uma sugestão edificante de uma sugestão que, a princípio, é linda, mas o fundo dela é um pouco sombria. Não vamos responder na hora, tomar decisões na hora. Vamos, como diz Jesus, silenciar, entrar para o nosso quarto interior, fechar a porta, silenciar, orar. E com o Evangelho segundo o Espiritismo, tirar uma passagem. Os bons espíritos, com certeza, irão nos inspirar uma passagem que poderá abrir os nossos olhos da situação que a gente está passando e nos inspirar boas resoluções. Por isso, hoje, diante aqui dessas sugestões que todos nós estamos aí sujeitos a ter, sugestões boas, sugestões ruins na vida, que a gente possa ter sempre conosco, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir uma passagem e nos inspirar. Meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso Evangelho desta terça-feira, com o nosso coração em Jesus, agradecendo a todos os irmãos que estão agora aqui conosco, com tanto carinho, nos acompanhando. Eu desejo a cada um excelente dia e nos lembremos que esta é uma passagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Nos encontramos amanhã, na quarta-feira, para mais um encontro do Evangelho Diário, com a permissão de Deus. Fiquemos em paz.